Isso aqui foi escondido debaixo de 7 chaves, esses mistérios, mas teria que ser entendido pelo povo de Deus. Eu me farei, então, saber as nações quem sou eu. Se você quer entender Deus, então você tem que entender os mistérios de Deus. E esse reino está chegando, trazendo a verdade, para sufocar a religiosidade, para acabar com as línguas doutrinárias. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Aqui você encontrará palavras que irão transformar a sua mentalidade e te aproximar um pouco mais do seu desígnio. O Portal do Reinista está divulgando os mistérios do Reino de Deus há mais de 30 anos e agora vai alcançar você também. Fique à vontade para aproveitar tudo o que preparamos para você. Se gostar, compartilhe com seus amigos e familiares, para que eles também possam ser impactados por essa palavra tremenda de Deus para o Brasil. Deus te abençoe e até mais. O período dos juízes, em que Israel não tinha liderança, não tinha profeta, não tinha patriarca. Havia os juízes que se posicionavam e que tinham a garra e que se levantavam para defender a legitimidade daquela palavra e daquela promessa. Diz a Bíblia, e ela é bem clara, que esse processo de carregar a promessa gloriosa não precisou de mais do que poucas pessoas. A Bíblia ela relata de Gênesis a Apocalipse que somente no fim dos tempos, com a manifestação da glória de Deus, quem não anunciasse teria que ajoelhar. Toda a língua ajoelhará e confessará que o Senhor é Rei dos reis e domina sobre as nações. Eu quero um aplauso para o Senhor. Toda língua confessará, mais ou menos assim, realmente, esse povo que carrega o DNA, esse povo que carrega a força da palavra, que não conforma com a corrupção da terra e nem com a queda, principalmente a queda do nome de Deus na terra, que é uma vergonha ser representado por homens que não conhecem os planos dele e que não conhecem a palavra e que interpreta a palavra da forma errada. Vão confessar porque eles vão saber, vão ajoelhar porque eles vão entender que o que eles esperavam, ou que o que eles criam, ou que o que eles, principalmente, o que eles defendiam, estava errado. Sabe, um dos versículos que eu mais gosto de usar, quando eu prego aí fora, ou na internet, ou em qualquer lugar, sobre a tomada do reino, é quando o profeta Malaquias, ele fala, Zacarias, ele fala que no dia do reino, na chegada do reino, os judeus olhariam de novo para aquele que eles transpassaram, chorariam amargamente, porque eles iriam reconhecer que eles mataram o Messias que eles tanto esperam. É um versículo forte e que cabe aqui nessa noite. E cabe no processo das batalhas dos anjos, das batalhas que o povo de Deus enfrenta. Vou dizer uma coisa para você, igreja. Quando as batalhas estão cerradas, há uma guerra espiritual dos anjos em cima e uma guerra aqui espiritual dos anjos com os demônios, com o povo de Azazel. E há uma batalha também aqui embaixo, refletida. Em muitas oportunidades eu disse isso e quero reafirmar aqui hoje. Quando Deus uma vez ele disse, lá no monte, em outubro
mais precisamente, dia 4 de outubro de 2013, quando nós estávamos no monte, lá na Cascalheira, e quase todos aqui estavam. E Deus disse assim: vai começar as batalhas dos anjos, e eu vou enviar, junto com Gabriel, Miguel, onde eles vão começar um processo de luta, um processo de amarrar, de iniciar a prisão do meu adversário, Deus falando. E isso só vai acontecer se você clamar e se você orar. Aleluia. E ele disse em alto e bom som: só vai trabalhar os anjos se houver alguém clamando aí. Porque anjo só trabalha para quem está aqui. Anjo não trabalha para Deus, porque Deus não precisa de anjo trabalhar lá para ele funcionar. Porque eu quero dizer para você que anjo não nasceu para ajudar Deus, não. Anjo foi criado por Deus. Então, Deus não precisou criar anjo para ficar louvando ele igual a religião prega, tocando trombeta e cantando Hosana, 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 1 milhão de anos, porque Deus precisa de mimimi. Não. Eu não acredito, com base na minha constituição, que os anjos nasceram junto com Deus. Não mesmo. Então o que eu estou dizendo é que eles foram criados para servir os homens e para fazer implantar a justiça na terra através dos homens, que é a igreja, que vai ser consolidada através do reino, e eles entrarão com a providência do sobrenatural. E você que fica assistindo 10 mandamentos, que não vem no seminário, que não entende porcaria nenhuma de Bíblia, eu vou dizer uma coisa para você: você vai ter que contar com os milagres dos anjos. Está preparado para anjo descer aqui de carro, de fogo, terra tremer, prédio cair, mar abrir. Você vai ter que ser honesto com o Deus que você crê, para Ele poder e vai fazer uma grande tomada e uma grande conquista nesta nação. E eu quero um aplauso para Ele nessa hora. É esse DNA que Deus quer que nós tenhamos. É esse DNA, está nascendo uma nação nova. É com esse DNA que você vai conquistar aqui, ó, os papéis que estão dentro desse vaso, neste ano do que? Da recompensa. E eu quero dizer com muita coragem aqui, e com muita determinação, uma coisa: nós passamos um ano de muita dificuldade. O país passou por um ano de muita pressão. As pessoas em geral enfrentou um ano complicado. E Deus, Ele anunciou que Ele iniciaria esse ano, que era para nós deixarmos para trás, e nós deixamos, e que Ele começaria um ano aonde a recompensa seria notada, notória, e que Ele realizaria, principalmente, e eu creio, e eu vou dizer isso aqui, os desejos do coração dEle, os desejos da implantação do reino dEle nesta nação, a implantação, ao menos, no mínimo, das redes de televisão, conhecer a glória de Deus e desse reino que está chegando. Deus, Ele quer e Ele vai fazer com que esse processo de transferência, da saída do ano pesado, de um ano complicado, de um ano de tratamento, de um ano de lapidação, Ele quer fazer com que este novo ano, que já começou, seja essa transferência, essa transição, que está custando caro, exigindo fé. Exigindo fé. Olha para mim, a última praga dos hebreus foi o quê? Mortandade dos primogênitos. E aquela, eu quero dizer para você, que foi o momento mais difícil para aquelas mães. Porque aquelas mães, embora hebreias, embora sendo mulheres de Deus, e eu quero dizer que não era todos
ali que tinham a mesma convicção, a mesma convicção, a mesma fé, de que tudo ia dar certo para eles caminharem para o seu reino, a sua Canaã. Aquelas mães passaram uma das piores noites, ou por que não dizer a pior noite da vida delas, porque o anjo estava passando nas portas, na cidade e no bairro, e estava levando a vida, o sopro de vida dos primogênitos dos egípcios. E aquilo ali exigiu isso que eu quero dizer para você nessa noite, um DNA de fé, para você ter confiança e certeza no Deus que você serve. Embora o processo da saída do Egito foi glorioso, embora o processo de libertação foi glorioso, eles tiveram que passar por um deserto, por um processo de lapidação, um processo de experiência, um processo de crer no silêncio de Deus e principalmente de crer no que é o que eu acho, que eu tenho certeza que é o mais difícil para um homem e uma mulher de Deus, para um reinista, que é você confiar na intervenção dos milagres e do sobrenatural de Deus. É muito falado e é muito sabido, e nós sabemos disso, que é fácil você ter uma fé com base naquilo que acontece com o seu vizinho, passar num concurso, ganhar um novo emprego, restaurar às vezes um casamento, receber uma dívida, pagar uma dívida. E essa fé, ela é louvável, por que não? Mas ela é comparada a uma fé de qualquer ímpio. Quantos concordam? Diga amém. A fé que qualquer vizinho pagão seu também tem, sem ter conhecimento bíblico, ela não pode ser legítima como a fé de alguém que está fazendo uma transição para algo glorioso, que não poderá mais se corromper. E é essa fé que eu quero puxar de vocês aqui, que eu quero relevar nessa noite, para que você saiba que os anjos de Deus, nós orando na quarta-feira, Deus, quando nos visitou aqui, Ele disse: quem é esse povo que está querendo tirar esta mulher do poder? Quem são esses homens que pretendem tirar esse governo? Porque ainda que eles façam isso, se eles fizerem, eu vou levantar 7 vezes mais alto, porque foi eu que coloquei. Quando Deus falava na quarta-feira de algo muito sério, que eu acho que é a seriedade que um reinista deve enfrentar, ou deve conceber, que ele deve dar à luz todos os dias, que é o que eu vou dizer para você nesta hora. O Espírito de Deus, ele sonda o coração. Diz a Bíblia que Deus, ele não agrada de dúvida. Diz a Bíblia que ele diz que se não tiver fé, Deus ele não agrada de dúvida. O que é uma pessoa que não tem fé? É uma pessoa que duvida de Deus. É uma pessoa que talvez, como viu Jesus morto na cruz, duvidou. Sabe, nós falamos aqui, naqueles dias, nos últimos dias, sobre Pedro, que ele duvidou. A fé dele não era tão apurada, não ficou tão apurada até os dias da sua maturidade espiritual. Mas diz a Bíblia que ele correu e ele não compareceu. Diz a Bíblia que ele não compareceu na crucificação. Diz a Bíblia que a maior gafe de um apóstolo foi não estar ali ao pé da cruz. Um estava enforcado para lá. O outro correu porque tinha, duvidava até que ele ia morrer, o tal do Tomé.
ou sei lá, duvidava que se morria não ressuscitava, se ressuscitava não acredita, e viu que ele morreu, viu ele vivo e duvidou. Esses são os 12 homens que Jesus escolheu. Vamos dar uma salva de palmas para ele? Você precisa esperar as águas correrem debaixo da ponte, que se chama mão de Deus. Você precisa esperar passar os tempos para você entender o que Deus faz. Quando você ver um reinista tropeçar e cair, e reganhar os dentes, não julga, não fala, não vai atrás, não xinga, não. Sabe o que você tem que fazer, igreja? Isso é experiência que eu tenho e você também já tem. Siga a marcha, siga. Quem caiu foi ele, não foi você. Eu quero uma salva de palmas também. Todo ajuntamento, procedimento com base em falação, em maledicência, em fofoca, em tocar nos escolhidos, em gloriar o machado contra o machador, em usar de comida recebida pelo prato que comeu. Todo movimento que é feito dessas origens, Satanás lidera, não tenha dúvida. E eu quero uma salva de palmas para o Senhor. O movimento que Deus lidera é movimento de jejuns em caverna, em jejuns no quarto, é movimentos de fé, de coragem, é movimentos de pregação e de frutos, é movimento de comunhão, de unidade, de respeito, é movimento de, principalmente, perdoar, dar perdão, não julgar. Esse é o movimento que muitos fazem em nome de Satanás e usando o Deus de Israel. Mas eu vou dizer uma coisa para você, igreja, nesta noite, com muita tranquilidade e com muita fé, como Cristo falava, eu vou dizer uma coisa para você: a pior dor que existe para um cristão, não vou dizer reinista, mas para um homem e uma mulher que tem ou já teve o Espírito de Deus, é Deus retirar a fé de uma pessoa, porque ela fica cega. Quando a pessoa está sendo tratada, Deus tira a fé, ela fica cega. Ela não sabe o que ela faz? Ela vê, aonde tem Deus ela vê o diabo, aonde tem ímpio ela vê o homem de Deus, aonde tem luta ela vê desleixo, aonde tem desleixo vê trabalho, obras, vê o contrário, é o contrário. Você pega e vira assim, ó, o contrário. Por isso eu quero dizer, igreja, que o Espírito de Deus agrada de homens e mulheres que têm o coração como os hebreus tiveram, a certeza de que o que Deus está fazendo, o que Ele quer fazer, o que Ele vai fazer, está culminando. O meu desejo, igreja, sinceramente o meu desejo, como um homem natural que eu também sou, claro, obviamente, era que houvesse uma grande revolução hoje, e mudasse o sistema, e caísse uma bomba em Brasília, e acabasse com tudo, e começasse a nova era do reino de Deus. Eu quero um aplauso para o Senhor. O meu desejo é esse, o meu desejo natural é esse, mas não é o meu desejo que prevalece, são as estratégias de Deus que prevalecem. E eu tenho que dizer, igreja, que o Espírito de Deus, Ele vai nos conduzir este ano, este mês, que é o mês de final de abril e maio, nós vamos caminhar para um ano de conquista, de vitória, de recompensa. Vai sobejar, sim, sobejar é sobrar, vai sobrar dinheiro, vai sobrar saúde, vai sobrar conquista, vai sobrar tudo aquilo que você não teve até agora, porque o Espírito de Deus, quando fala no meio deste povo, Ele cumpre. Faça aquilo que é correto, faça o que é certo, não permita que o Espírito de Deus seja omitido, enforcado, não permita que o Espírito Santo de Deus seja asfixiado, afogado, impedido de dirigir a sua vida, através de pessoas, através de notícias, através de qualquer coisa, porque a notícia
que prevalece e prevalecerá é a instauração, o estabelecimento do reino de Deus nesta nação. E vou dizer uma coisa para você, igreja: eu duvido muito que Deus, nesta noite, e os anjos que estão por aqui, eu acho que nós estamos até orgulhosos, porque nós, aqui na nossa região central do país, no estado de Goiás, nós podemos falar que nós temos um orgulho nessa noite muito grande, porque os anjos estão tudo acampados aí em cima. Vamos dar uma salva de palma? E eu quero dizer uma coisa para você: a minha fé, igreja, é uma fé, eu peço a Deus todos os dias, você que está aqui, você que é reinista, permita-se ter essa fé todos os dias. Sabe qual é a receita para você não tropeçar? Porque eu caminhei em momentos de decisão muito violentas e muito difíceis no passado, aonde as pessoas maquinavam, faziam reuniões, em convenções. É importante falar isso aqui, e é importante saber isso aqui, porque isso aqui não é uma igreja comum. Isso aqui é um ajuntamento de quem vai ser usado, está sendo usado para governar essa nação. Eu quero uma salva de palmas ao Senhor. Aonde existia um ajuntamento de homens que não conheceram sequer os ensinamentos e os mistérios da palavra, para não dizer o que é revelado. Como disse lá em Mateus, onde Jesus fala: o Espírito que há de vir vos revelará as coisas que vocês não podem saber agora. Então esses homens se juntavam para fazer reunião, para poder tirar, perseguir, retirar a minha família. E algumas poucas pessoas de dentro desse lugar, que tinha 3.000 pessoas que ficavam sentadas em pé do lado de fora. E esses homens, eles se reuniam na década de 70, de 80 e até de 90 para fazerem reuniões contra o Senhor, meu pai, que é um homem de Deus, um homem escolhido, chamado para o estabelecimento dessa obra aqui, neste lugar. E onde eles faziam farra, criticavam, adulteravam documentos, inventavam mentiras e perseguiam de uma forma violenta e até sangrenta, dentro desse templo e fora desse templo, em grandes abaixos-assinados e em grandes reuniões, para poder dizimar, ou seja, fulminar um povo que Deus queria que permanecesse. E aqui nós estamos. E eu quero um aplauso para o Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque cada palavra difícil que Deus falava naqueles tempos, elas cumpriram e elas foram cumprindo, e elas foram criando, amadurecendo e formatando o momento aonde nós chegamos. Então, igreja, eu quero deixar essa palavra, porque nós temos uma característica muito forte dentro da igreja de Filadélfia. E preste atenção para você entender, eu estou encerrando. Nós temos uma característica aqui, graças a Deus nós temos essa característica. Nós só andamos por direção espiritual e profética de Deus. Amém? Nós temos notícias do que Deus fala conosco. E eu vou dizer uma coisa para você: Deus, Ele vai continuar falando, Ele vai continuar cumprindo, e Ele vai fazer essa cidade. Diz uma profecia de setembro de 2003, quando eu estava em São Paulo, e Deus disse exatamente isso, antes da fundação dessa igreja. Ele disse: quando Jataí souber do que eu vou realizar, a começar de lá, eu estava em São Paulo, a começar de lá, quando Jataí descobrir, vai ser tarde demais. Por quê? Porque eu vou encher aquela casa de glória. Não vai caber as pessoas aqui dentro, lá dentro, que ele falava que é aqui, e não vai caber as pessoas nem naquela rua, porque eu vou no momento certo levantar uma trombeta muito forte
dentro daquela cidade, e as pessoas não vão conseguir ouvir vocês, povo de Deus, reinistas, muitas vezes, porque eles vão ver vocês falando na televisão e nos programas de entrevista ou de qualquer coisa falando do reino de Deus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? E essa premissa, essa verdade, essa palavra, eu quero encerrar dizendo uma coisa: é na pressão que o povo de Deus alcança as vitórias. É na pressão que Deus te trata e que Deus te afina. Eu estava conversando com a irmã Ana Paula quando eu cheguei aqui, e eu com ela conversando, e nós estávamos falando exatamente nesse ponto, em que nós precisamos, como os hebreus, ter um coração sábio, de saber que as pressões do céu refletem aqui. Reflete em você, reflete na sua casa, reflete em todas as coisas, reflete sim. Porque se fosse física a batalha, nossos amigos aí, os nossos filhos, nossos pais, seus maridos, estavam hora dessa na guerra, acampado, com espada na mão, e você, mãe, esposa, minha irmã, estava na sua casa orando com medo deles morrerem na guerra, debaixo de tiro ou de espada. A guerra é espiritual, a pressão ela existe, mas como disse o Senhor, Ele está nos dando uma grande libertação, e eu creio nessa libertação, eu creio na palavra do Senhor, eu creio naquilo que Deus fala nesta igreja, amém? Eu quero um aplauso ao Senhor, em nome de Jesus.